Fala, meu trader, como é que é? Tudo certo? Espero que sim. Bem, que dia, que dia. Hoje tivemos aí uma movimentação bem forte do mercado. Tivemos aí uma notícia muito importante, que foi o CPI, o índice que mede o grau de inflação ao consumidor dos Estados Unidos. Então, tivemos aí um resultado que mexeu com o dólar, obviamente, fez com que o dólar caísse e por consequência tivemos aí uma forte movimentação de alta de outros ativos. Fazia tempo que não havia uma notícia mexer tanto com o mercado desse jeito, mas vamos aqui estar acompanhando mais uma vez as regiões que marcamos na segunda e o que deu para fazer de acordo com as marcações que fizemos aí na segunda-feira, certo? E qual a previsão de movimentação aí, o que a gente pode fazer até o final da semana. Beleza? Então, vou estar compartilhando a tela aqui com vocês. Bem, vamos voltar aí aos nossos ativos que separamos na segunda e que normalmente são os mesmos ativos que a gente acompanha durante a semana. Nosso Euro USD, GBP USD, Ouro, o USD CAD, o USDJPY, o SP500 e o Bitcoin USD. De forma breve, mais uma vez voltando à notícia que tivemos hoje, que mexeu com o dólar, tivemos uma queda do dólar e uma forte movimentação de alta, principalmente de ativos pareados ao dólar, como o euro. Então tivemos alta no euro, tivemos alta na libra, tivemos alta no ouro, tivemos queda acompanhando o mercado no USDCAD, tivemos queda no USDJPY, no SP500 tivemos alta e no Bitcoin USD tivemos aí também uma alta após uma queda muito violenta, no caso que aconteceu antes da notícia. A notícia ajudou a diminuir um pouco da queda do Bitcoin. Mas vamos lá, estar revisando as nossas marcações. No caso, vocês podem acompanhar, ver as setas, foram as setas que a gente definiu na segunda-feira, certo? E esse é o time diário, vou estar colocando aqui no nosso time H4. Observem bem onde a seta está indicando, que foi a indicação da nossa entrada. Então, dentro do EURUSD, tivemos aí uma entrada de livro. Realmente, é uma entrada que, enfim, não sei qual seria melhor do que essa entrada. Tivemos aí o preço triscando na nossa indicação da média de 20 comum do diário. Então o preço trisca, dá aquele beijinho e dispara. Com a ajuda da notícia, tivemos uma alta de 2.800 pontos, uma movimentação bem alta e que quem estava atento conseguiu pegar desde o início do movimento até o final. No caso, uma entrada sem drop down, no caso não ficamos nem negativo. Quem entrou aqui, tínhamos indicado outra possível entrada no preço da média de 20 low do diário. O preço não conseguiu chegar, mas veio justamente onde falamos na segunda-feira, triscou e voou 2.800 pontos. Na íntegra, vou até calcular aqui junto com vocês a quantidade de pontos que poderíamos ter pego se tivéssemos seguido as indicações de entrada. Então tivemos aqui 2.800 pontos no EURUSD, vamos deixar aqui guardado. Vamos agora para o GBP. Dentro do GBP tivemos também uma entrada de livro. Observem as setas. As setas estavam indicando essa linha azul e essa outra linha azul. O preço vem muito parecido o movimento com o do EURUSD. Beija o preço indicado, não chega a ficar negativo, zero drop down. Tivemos aí 4.000 pontos de alta cantados. Quem entrou aqui conseguiu surfar o movimento por completo. Então, mais uma entrada aí que quem estava atento conseguiu pegar, ou pegou no toque do preço
onde a gente falou, ou pegou após o fechamento do candle de H4 acima da média de 20 high, a compra seria executada aqui. Tivemos aí 1.200 pontos para quem entrou aqui, também sem drop down. Na verdade, pouco drop down, não, a queda, né? No caso, o risco, corremos pouco risco, o gráfico quase não retorna. Tivemos aí 1.200 para quem entrou aqui, e para quem entrou aqui embaixo, 4.000 pontos. Vamos voltar para o EURUSD para fazer a mesma comparação. Já tínhamos visto que daqui até aqui 2.800. E quem entrou após o fechamento do candle de H4 acima da média de 20 high, ainda conseguiu pegar aí 1.000 pontos praticamente. Então, movimentações bem similares no EURUSD e no GBP-USD. Vou estar pegando a movimentação mais completa, no caso 4.000 pontos aqui. Já tínhamos 2.800, vamos somar mais 4.000, 6.800 pontos. Vamos agora para o ouro. No ouro, tínhamos indicado aqui uma possível compra na média de 20 comum do diário e também no último fundo do semanal do ouro. O preço não chega a buscar o fundo do semanal, não chega a buscar a média de 20 comum, mas o preço muito provavelmente veio buscar a média de 20 high do diário, que no caso foi esse toque aqui. Nós não tínhamos indicado esse preço, porque quando nós fizemos o vídeo, o preço ainda estava aqui, no caso. Esse era o candle do dia em que a gente estava analisando o ouro. Ele não retorna a média de 20, mas trisca na média de 20 high e dispara. Ouro isso com uma alta muito grande, mas quem entrou aqui não foi uma indicação nossa indicação estava aqui, mas se você conhece a FLFX e acompanha a estratégia, poderia ter registrado a média de 20 high do diário como uma possível entrada, e quem entrou aqui conseguiu pegar aí cerca de 8.900 pontos, vamos arredondar aí para 9.000 pontos, certo? Então, não vou estar registrando aqui no somatório, mas poderíamos, porque faz parte da estratégia. Então, não vou registrar, mas a vontade de registrar, na verdade eu vou registrar porque faz parte da minha estratégia. Então, vamos aí mais 9.000 pontos. Nós, no caso, nos precavemos mais, justamente indicando possíveis entradas mais abaixo, para que a gente, enfim, consiga se posicionar melhor e, no caso, não estar buscando compras tão curtas e uma movimentação de retorno tão curta. No caso, todo o movimento ele pede uma correção, então eu acreditei que essa correção do ouro viria mais aqui embaixo, nessas regiões, para depois disparar, mas ele veio aqui até a média de 20 high e subiu, dando aí 9.000 pontos. Vou somar mais 9.000, 15.800, certo? Para quem tentou a venda, está passando um pouco de calor ainda. Tínhamos indicado uma venda aqui na média comum do semanal e uma venda também na média de 20 high do semanal. Então, para quem vendeu aqui, realmente já ou foi estopado ou está passando calor. Quem aguardou o gráfico chegar aqui está vendido. Eu acredito que colocou o estoque mais acima, mas ainda no prejuízo. Nada que o gráfico não possa retornar. Até porque essa linha se refere ao semanal, então ainda temos aí amanhã o gráfico está podendo fechar abaixo dessa linha do semanal. Mas, conforme vimos falado, viemos esperando uma queda do euro, ou uma queda do dólar, possibilitando altas aí para o ouro e para ativos pareados ao dólar. Então, estávamos atentos na compra e não na venda, mas, como sempre, sempre delimitamos e sempre indicamos tanto regiões de compra e de venda, o mais indicado era a compra, certo? Quem vendeu aqui ou foi estopado ou está passando calor. Quem vendeu aqui
Espero não ter sido estopado por... Stop tem que ser um pouco mais longo, mas são entradas de venda aí que podem se concretizar ainda até o final da semana, certo? Esse foi o ouro. Vamos agora estar acompanhando o SP500. Eu trouxe o SP500 aqui mais para frente por ser um ativo também pareado ao dólar. Seguiu uma movimentação de alta, assim como o euro, assim como a libra, assim como o ouro. O SP500 também teve uma alta. Tínhamos indicado possíveis compras nessas setas. O preço não chega a buscar a nossa indicação, que foi a média de 20 low do diário. Então, o preço não chegou a buscar a média de 200 semanal, porém você poderia ter comprado no fechamento do candle acima da média de 20 high. Temos aqui a média de 20 high, o candle de H4 fecha aqui, compra, teríamos aí pego aí 6.000 pontos já. Quem respeitou, no caso são dois tipos de entrada, né? FLFX por preço ou por candle, no caso fechamento acima das médias de 20 high e low. Então compra aqui, poderia estar surfando aí já com o stop no 0 a 0. Não vou contabilizar a do SP500, pois não chegou no nosso preço, não chegou nos nossos preços indicados aqui embaixo, mas poderia sim realmente ter sido feito uma compra aqui e já podemos ter pego aí 6.000 pontos ou ter deixado o gráfico andar e colocar o stop no 0 a 0 e para que ele venha buscar aqui o 61.8 de FIBO, que é uma região que muito provavelmente ele deva parar para dar uma respirada e depois continuar o seu movimento de alta se o dólar continuar a cair, certo? Então não vou contabilizar o SP500, vamos para o Bitcoin. Dentro do Bitcoin tínhamos sinalizados aqui, no caso tivemos aí um detalhe no Bitcoin, essa forte movimentação de queda que vocês podem ver aqui nesses 2 dias de cerca de 19% do Bitcoin, do preço do Bitcoin aqui até aqui, foi uma queda de cerca de 19%. Tivemos essa queda por conta do dilema aí entre a FTX e a Binance. Então o FTT, que era uma cripto da FTX, caiu 80% e afetou o Bitcoin. Tivemos essa queda aí grande, mas com a notícia de hoje do CPI tivemos uma alta também. Deu um alívio nessa queda no caso, e tínhamos sinalizado regiões de compra aqui na média de 20 comum e na média de 20 low do diário. Infelizmente não se concretizou por conta dessa situação que é difícil de prever, certo? Essa é uma diferença das criptos para o mercado de Forex. Vocês podem ver que no dia de ontem, no caso no dia de ontem, no EURUSD não tivemos uma movimentação tão forte de queda quanto no Bitcoin, como também não tivemos aqui no diário, no dia que o Bitcoin caiu muito, não tivemos uma queda tão acentuada também no GBP, nem se compara, no caso, com o que aconteceu com o Bitcoin. Então, vocês podem ver que o mercado de Forex ele é bem mais estável. Essa é uma vantagem do mercado de Forex. Você não fica suscetível tanto a esses movimentos absurdos por dilemas ou por situações problemáticas em corretoras de cripto, que é um mercado que está surgindo agora e que, enfim, realmente vai sofrer muitas mudanças, e com essas mudanças temos aí movimentos difíceis de se prever. Imagine quem estava comprado aqui e que não colocou stop aqui embaixo, tomou um prejuízo bonito, mas faz parte, tínhamos que estar preparado, por isso que sempre que podemos colocamos o stop no 0 a 0. E é isso, quem entrou aqui infelizmente foi stopado aqui também, e tínhamos sinalizado venda aqui, o preço não chegou a buscar. Então Bitcoin foi isso, poderíamos ter executado uma venda, no caso no Bitcoin tínhamos sinalizado essas duas regiões aqui de compra,
no caso essas duas de venda e essas daqui de compra, que era a média de 20 comum do diário, a média de 20 low. Poderíamos ter executado a venda no Bitcoin a partir do momento que o candle fecha abaixo da média de 20 low. Temos aqui a média de 20 low, fechou abaixo, venda, stop no último fundo. Tínhamos pegado o movimento todo. E até então, como o candle não fechou acima da média de 20 high, estamos em tendência de baixa ainda, apesar do movimento de alta, ainda estamos aí em tendência de baixa. Então, esse foi o Bitcoin. Não vamos contabilizar aqui nada, pois não tivemos uma entrada, pelo menos indicadas na segunda-feira. Tínhamos entrada no rompimento e no fechamento abaixo da média de 20 low, mas não vou contabilizar essa. Vamos agora para o SDCAD. Dentro do SDCAD, tínhamos sinalizado aqui 3 preços para venda e 3 preços para compra. No caso, os preços indicados para venda foram as médias de 20 comum e high do diário. E o último topo aqui, o preço não veio buscar a média de 20 comum, ela parou na média de 20 low. Não tínhamos indicado este preço aqui como entrada, porque quando estávamos analisando o SDCAD, ele estava aqui. Então, daqui para cá, para a média de 20 low do diário, é uma movimentação pequena e nós gostamos de trabalhar com movimentações mais amplas, então por isso tínhamos sinalizado essas duas aqui, certo? E poderia ter sido a entrada na média de 20 low. Quem vendeu aqui, quem estava atento e vendeu aqui, já conseguiu pegar 2.250 pontos, certo? Isso é a vista do diário. Visto do H4 temos essa configuração. No caso, o preço estava por aqui, retorna, busca a média de 20. Vocês podem ver que ele busca a média de 20 low do diário e despenca, né? Então, poderia ter executado a venda aqui e pegado esse movimento, ou aguardado o candle de H4 fechar abaixo da média de 20 low, executar a venda, stop no último fundo e conseguir daí pegar 900 pontos, certo? Então, no SDCAD é isso. Temos aí o preço chegando em regiões de compra que havíamos sinalizado, então poderíamos ter executado a compra aqui, mas temos aqui também compras a serem executadas, vai depender da movimentação do dólar. Então, caso o dólar continue a cair, que eu acho que, enfim, até amanhã possa ser que sim, e depois acredito no movimento de correção, para depois, quem sabe, continuar a tendência de queda, mas regiões de compra ainda interessantes na média de 20 comum do semanal e na média de 20 comum, ou na média de 20 low do semanal e na média de 20 comum do semanal. Tínhamos sinalizado aqui a média de 20 high como entrada. Pode ser que ainda, enfim, a semana ainda não acabou, temos mais um dia. Então, como se trata de uma linha de indicação do semanal, o preço pode muito bem, até o dia de amanhã, retornar, fechar acima dessa linha, o que apareceria no semanal como o gráfico, o candle do semanal respeitando sim a média de 20 high. Certo? Então, esse foi o SDCAD. Poderíamos ter executado a compra aqui, como no caso, e foi indicado aqui em cima, mas faz parte da estratégia. Analisar entradas nas médias de 20 high, comum e low. Infelizmente, o preço não vai buscar a média de 20 comum, como tinha indicado, mas buscou a low e teria dado aqui 2.250. Se você entrou no fechamento do candle abaixo da média de 20 low no H4, 900, certo? Vamos agora para o SDJPY, que foi o gráfico que eu acho que mais movimentou hoje, tendo em vista já que também vem subindo há um bom tempo. Então, tínhamos sinalizado no SDJPY essas regiões de venda. Tínhamos sinalizado aqui essas regiões de venda. Opa!
tínhamos sinalizado aqui essas regiões de venda no SDJPY. No caso, movimento muito forte no SDJPY hoje. Havíamos sinalizado a média de 20 comum, a média de 20 high. Na verdade, o topo do semanal, no caso essa linha rosa indica o topo do semanal, a linha azul indica a média de 20 comum do diário, e essa aqui em cima indica o topo do diário. Então foram as três sinalizações de venda. No caso, quando começamos a analisar o gráfico na segunda, ele estava aqui e não teve força para voltar à média de 20, parou na média de 20 low, então o preço estava aqui, ele veio, o preço estava aqui, ele vem trisca, na média de 20 low do diário e despenca. Vamos ver quantos pontos. Daqui para cá, 6.500 pontos. Movimentação absurda. E poderia ter sido pego, né? No caso, quem estava atento aí na nossa estratégia e conhece já a FLFX poderia ter pego. No caso, 6.500 pontos. Não vou contabilizar também, pois não foi a indicação que a gente fez na segunda, certo? Mas poderia, no caso, faz parte da estratégia, quem conhece já poderia ter pego. Tivemos a indicação aqui de um preço de compra no semanal, que justamente era a média de 20 comum do semanal. O preço busca, na verdade, o SDJPY busca essa indicação nossa, trisca e já está retornando, certo? Então, quem executou a compra aqui já conseguiu pegar aí 1.200 pontos, já podia ter colocado o stop no 0 a 0 e deixar rolar até aqui a média de 9, quem sabe, ou as médias de 20 low do H4. Mas ainda temos indicações de compra mais aqui embaixo para o SDJPY. Temos indicações aí de compra na média de 20 low do diário. Acho difícil ele chegar nesse preço essa semana ainda, apesar da forte movimentação de hoje. Acredito que ele ainda deva corrigir amanhã e que não conseguiu vir buscar aqui, porém é sim uma entrada possível. Vai continuar sinalizado aqui, certo? Quem entrou aqui, que foi a indicação nossa, nós não, no caso no STJPY, tínhamos indicado uma venda neste preço, não aconteceu, então não vou contabilizar essa queda, mas aqui como aconteceu, que foi indicado, poderíamos aí, no caso, ter pego até então 1.200 pontos, 1.300 pontos. Como foi indicação nossa, vou estar contabilizando aqui, mais 1.300, 17.000 pontos, aí distribuídos entre os diversos ativos que a gente analisou, certo? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e compreendido aí a importância das marcações do início da semana. Tivemos aí 17.000 pontos de entradas informadas e não é pouca coisa, acho que é muito. No caso, essa quantidade foi elevada também por conta da notícia, mas mostra aí sim a nossa eficiência, a eficiência da nossa estratégia da FLFX. E é isso, rapaziada. Até o final da semana ainda essas marcações são válidas, certo? Acompanhem. E na sexta-feira eu retorno para a gente bater mais um papo. No caso, eu não acabei não conseguindo mostrar aqui que desbloqueei a tela, mas as marcações ainda que a gente tem nos ativos ainda serve até o final da semana, como essa, por exemplo. Então a marcação ela fica para a semana toda. Logicamente que o sistema tem que compreender a estratégia, as médias se movimentam, então
O preço de entrada ele varia de acordo com a movimentação das médias. E é isso, rapaziada. Forte abraço para vocês. E qualquer dúvida aí que vocês venham ter, deixa no comentário. Se inscreva no canal, ative o sininho. Sexta-feira tem mais uma análise. Segunda-feira, mais aí um início de semana e mais uma análise semanal pra gente. Beleza? Vamos que vamos. Forte abraço, tamo junto.